Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Aqui mais uma vez é o seu amigo, presbítero Diogo Rolim, para a glória de Deus, convidando você a partir de agora a inscrever-se no nosso canal logo aqui abaixo, dá o teu likezinho, ativa o sininho das notificações, deixa teu comentário para que o YouTube entenda que teu comentário é de relevância para o nosso canal em nosso conteúdo. Convido você a partir de agora a receber esta palavra que está assim, uma bênção para a glória de Deus, e você neste exato momento vai entender o que o Senhor tem para falar com você nesta palavra, o divisor de águas. Gênesis capítulo 12 para a tua meditação. Vem comigo porque está bom demais. No livro do Gênesis capítulo 12, o Senhor revelou-se para Abrão na terra de Ur dos Caldeus e lhe deu uma ordem. E a partir daquele momento, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma quando o Senhor lhe deu aquela ordenança. Ele assim decidiu seguir aquela voz que até então era desconhecida para ele. Olha só o que é que o Senhor fala para Abrão na terra de Ur dos Caldeus em Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Uma palavra bastante conhecida de todos nós, uma palavra que já foi muito ministrada nas nossas igrejas, mas o Senhor me passou algo diferente no contexto desta palavra. Se você folhear a Bíblia em capítulos anteriores, você vai ver que o Senhor, ele sempre vem investindo na sua criação. O Senhor vem sempre investindo, acreditando naquilo que Ele formou, naquilo que Ele criou. Mas a Bíblia vai dizer também lá em Gênesis capítulo 6 que Deus olhou para a terra após o Senhor ter expulsado Adão e Eva do paraíso. No capítulo 6 Ele desceu sobre a terra e viu que a terra se encheu de violência ao ponto de querer destruí-la. Mas neste intermédio o Senhor encontrou uma família que ainda fazia diferença, uma família que se desviava do mal, que era a família de Noé. E ali o Senhor deu uma ordem para aquele homem fazer uma arca, colocar dentro desta arca um casal de animais, cada um da sua espécie, juntamente com sua família, mas que ele pregasse o dilúvio, que ele pregasse que o fim viria. E durante 120 anos, Noé pregou o dilúvio e fez ali a arca. No dia que aconteceria o dilúvio, a arca ficou pronta e o Senhor deu uma ordem, que ele entrasse dentro da arca, ele juntamente com sua família e com os animais, porque a partir daquele momento, o Senhor faria chover sobre a terra. Choveu 40 dias e 40 noites. O Senhor exterminou toda a carne vivente sobre a terra, restando somente Noé. Após 40 dias, o Senhor dá a ordem, a arca, ela para em uma montanha, Deus abre a porta e ali Deus dá o recomeço para Noé. Mas infelizmente Noé, que foi escolhido para dar continuidade ao projeto de Deus, ao propósito dele, que era a continuidade da raça humana, Noé se embebedou ao ponto de ficar despido e o seu filho Cã ver a sua nudez ao ponto de irar o coração de Deus e Deus lançar uma maldição sobre o seu filho. Daí por diante começa-se uma grande empreitada, uma nova era, e o povo foi crescendo, nascendo, mas o Senhor até então não havia achado alguém que pudesse assim realmente ser usado para fazer ali acontecer aquele propósito. E eu comecei a entender que neste intermédio, o Espírito Santo me dando a alusão do texto, o Espírito Santo ministrando ao meu coração, que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele começou a, de certa forma, gracejar e a escarnecer, dizendo que a criação de Deus, novamente, ela se corrompeu. A criação de Deus, ela deu errado, ela estava com defeito. Mas o Senhor nunca desistiu daquilo que Ele criou. Deus é aquele que nunca desiste da nossa vida, mesmo sendo falhos, mesmo sendo limitados, mesmo muitas vezes fazendo coisas que desagradam ao seu coração. E neste intermédio aqui, após algum tempo, o Senhor desceu ali em Ur dos Caldeus e encontrou este homem, Abrão, já com 75 anos, um homem que era rico, um homem que vinha de uma linhagem forte. Mas ali o Senhor, quando desce naquela cidade pagã, Deus descia para entrar na sua essência. E o Senhor entrou na essência deste homem e encontrou muitas coisas boas, ao ponto de escolhê-lo para fazer um recomeço na história, para fazer dele o pai das nações, para fazer dele o pai da fé. Através da sua semente, Deus faria uma numerosa nação crescer e se multiplicar. E assim aconteceu. E foi quando o Senhor disse para ele, sai da tua terra, sai do meio de tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E este homem, chamado Abrão, pega tudo o que é seu, sua esposa, seus empregados, até o seu sobrinho Ló, foi com ele nesta empreitada. E o Senhor foi o guiando até o momento de haver aquela separação. E Deus começou a ministrar algo ao meu coração, querido, acerca desta palavra. Tem coisas na nossa vida, propósitos, que tem pessoas que vão até nos acompanhar em determinado percurso da nossa história. Mas chegará um momento que o próprio Deus vai se encarregar de criar uma situação
para separar pessoas da nossa vida. Por quê? Porque o propósito que Deus tem comigo, com você, é muito grande. E tem pessoas que infelizmente não cabem dentro deste propósito e possa assim que venha comprometer o cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Então o Senhor permitiu uma contenda entre os pastores de Ló e de Abrão, ao ponto de cada um pegar o seu destino. Ló vai para as campinas do Jordão, aonde dava Sodoma e Gomorra. Pagou um alto preço porque se deixou ser guiado por vista. Encheu a vista nas campinas verdejantes, sem saber que ali por trás havia duas cidades que faziam todo tipo de abominação diante da presença de Deus. Mas Abrão, diferente de Ló, conseguiu entender o propósito e ali ele segue para o deserto e ali perto dos carvalhais de Manre ele estabelece a sua moradia, ele estabelece ali as suas tendas, o seu povo, e ali ele começa a meditar nas promessas que esta voz, que este Deus até então desconhecido havia dito para ele. E neste dia o Senhor marcou um encontro com ele, desceu na forma daqueles 3 varões ali e lhe fez uma promessa que daqui a 1 ano ele voltaria e Sara, sua mulher, lhe daria um filho. O propósito era grande demais, a promessa era grande. Sara, já desgastada pelo tempo, já desgastada, desacreditada de tantas coisas, não credibilizou ao ponto de rir da promessa. E o Senhor é aquele, querido, que não está condicionado ao tempo. Deus não está condicionado ao homem, independente da idade. Deus é aquele que quando fala, ele cumpre. Números 23, 19, ele vai dizer que ele não é filho do homem para mentir, tampouco filho dele para se arrepender. Porventura falaria e não cumpriria. O nosso Deus é um Deus de uma palavra só. E ali o Senhor fez a promessa para eles e o Senhor disse: por que riu-se a tua mulher? O que é demasiadamente impossível para que assim eu não possa realizar nas minhas obras. Gênesis 18 e o 14 está escrito mais ou menos isso que eu acabei de falar para você. Então não há impossível para Deus. Então eu quero deixar para você aqui, através desta palavra, este desejo do Pai para você. O Senhor é aquele que ainda mexe com rotina de crente. O Senhor é aquele que ainda desce em história de crente. O Senhor é aquele que ainda desce em lugares, em cidades, em famílias, em bairro, para nos fazer entender que o propósito, ele ainda é muito maior do que aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Foi necessário ele sair de Ur dos Caldeus para Deus assim cumprir com esta palavra, porque o Deus daquela cidade era Marduk. E se assim o Senhor fosse cumprir com seus propósitos, fosse lhe dar um filho naquela cidade, o povo iria dizer que foi Marduk que agraciou Sara, que foi Marduk que deu a bênção dela gerar um filho. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor é aquele que não dá a sua glória para ninguém. Deus nunca vai dar a glória para o homem. Quando a glória for para o homem, certamente o Senhor vai abatê-lo. Certamente o Senhor criará uma situação para que este homem venha cair da sua exaltação e fique provado que o soberano, o grande, é Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então eu quero profetizar na tua vida nesta hora, que o Senhor, Ele vai te dar uma ordem, Ele vai mexer na tua rotina, Ele vai te tirar de uma cidade, Ele vai te tirar do meio de um povo para cumprir com um propósito na tua vida. Não tenha medo. Se o propósito é grande, Deus é responsável por você. Se Ele te der uma ordem para tu sair e para você procurar um lugar que Ele realmente assim vai te mostrar, vá sem medo, porque o propósito, ele ainda é maior do que as nossas expectativas. E aquele que não caber no propósito, aquele que não couber ou venha tão pouco comprometer, Deus criará uma situação, vai afastar de você, mas Ele não vai deixar de cumprir aquilo que Ele tem falado no teu coração. Amém? Que Deus abençoe você. E quero lembrar novamente, inscreva-se no nosso canal logo abaixo, dá o teu likezinho, comenta aqui abaixo também para que o YouTube entenda que teu comentário é de relevância para nós e fica por dentro de todos os nossos vídeos, tá certo? Ativando o sininho das notificações e toda semana você recebe um vídeo novo para a glória de Deus. E eu me despeço com a paz do Senhor, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe você.